Neste documentário usamos Oriente para nos referirmos a Coreia, Japão e China e Ocidente para nos referirmos a Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. O Oriente e o Ocidente. Distribuição Sinapse. Esta é uma pequena flor. A qual grupo esta flor pertence? Grupo A à esquerda ou grupo B à direita? É do grupo A. Grupo A. Grupo B. É do grupo A. 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 É do grupo B. Grupo A. Grupo A. B. A. B. 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 Pertence ao grupo B. Ao B. B. Ela pertence ao B. B. A. B. Sem dúvida, B. Curiosamente, a maior parte dos orientais da Coreia, China e Japão responderam grupo A, enquanto os ocidentais dos Estados Unidos e Reino Unido disseram grupo B. Qual é a raiz dessa diferença? Os povos do Ocidente e do Oriente geralmente veem o mundo de uma maneira diferente? Os ocidentais, em sua maioria, veem o espaço como algo que é vazio. Eles tendem a considerar o espaço como um ambiente onde os planetas flutuam. Os objetos no espaço vazio existem de forma independente do que há ao seu redor. Mas os orientais acreditam, desde os tempos antigos, que o espaço é preenchido com a energia conhecida como Gi. Os objetos feitos de Gi estão sempre intimamente ligados ao Gi que está no ambiente. No Ocidente, acredita-se que os objetos existam no espaço vazio, enquanto no Oriente, os objetos são vistos como originados do Gi. É a partir destas perspectivas distintas que surgem as diferenças entre o Oriente e o Ocidente. No pensamento ocidental, se dois objetos estão separados, eles não produzem efeito algum um ao outro. O motivo é que o espaço entre eles é vazio. Entretanto, no pensamento oriental, os dois objetos separados influenciam um ao outro de alguma maneira. No Oriente, todos os objetos são feitos de Gi, e todas as coisas estão relacionadas através desta energia.
Foi dessa maneira que os antigos estudiosos do Oriente vieram a compreender que as marés eram um resultado da interação entre a Terra e a Lua. Os antigos chineses entendiam o conceito de gravidade. Eles entendiam a noção de que pode haver ação à distância, que um objeto pode estar distante de outro e ainda assim ser capaz de influenciá-lo. Mas os gregos não entendiam isso. Na verdade, é incrível que até o fim do século XVIII, o Ocidente não acreditava em ação à distância. Enquanto que há 2.500 anos, os chineses entendiam os princípios básicos da acústica, do magnetismo e até a verdadeira razão das marés. E isso era desconhecido até para Galileu. Galileu tinha muitas teorias interessantes sobre a existência das marés, e todas estavam erradas. Ao passo que os chineses já sabiam disso 2.500 anos antes, porque eles prestavam atenção na relação existente entre o contexto e o objeto. Cada elemento no espaço age sobre cada outro elemento. Essa noção de interatividade universal é bem representada nos jardins japoneses. Este é um cilindro de madeira. Vamos chamá-lo de dax. Entre uma madeira em formato retangular e um cilindro de plástico azul, qual deles poderia também ser chamado de dax? Isto é um dax. Tá, um dax. Qual destes também é um dax? Esse é um outro dax. Porque é redondo como este. Eu diria esse aqui, porque tem uma forma similar. A cor não importa. Qual deles é um dax? Este aqui. Porque tem a mesma forma. Qual deles é um dax? Este aqui. Por quê? Porque esse tem uma curva como este aqui. E esse tem dois círculos aí. E esses dois são o mesmo, mas a cor é diferente. Este aqui. Porque é do mesmo material. Este aqui. Porque a textura é similar. Este aqui. Os dois são feitos de madeira. Este é de madeira e esse é de madeira também. Este aqui. Por quê? É do mesmo material. A composição é a mesma. Este aqui. Por quê? Porque são feitos do mesmo material. Mesmo material? Tem outra razão? Tem a mesma natureza. Este. Por quê? Porque os dois são feitos de madeira. Este aqui. Por quê? Eles parecem diferentes, mas a forma não tem que ser a mesma. Eu acho que o material deveria ser o mesmo. Essas diferenças entre o típico pensamento oriental e ocidental podem ser resumidas como a diferença entre os objetos e a substância. Se quebrarmos um objeto, um de seus pedaços não será igual ao objeto inteiro. Porém, se tivermos um pedaço de argila ou de cera e então o quebrarmos, cada parte será igual ao primeiro pedaço. Então, o critério para ser igual é muito diferente para uma substância e um objeto. Para a substância, não há noção de individualidade e não há noção de totalidade.
O todo e a parte é o mesmo para a substância, mas para um objeto, o todo é um todo e um pedaço dele ou parte dele já não é mais considerado o mesmo objeto. Então, essa distinção é considerada muito importante conceitualmente. E o inglês e outras línguas ocidentais tratam dessa distinção conceitual na gramática. Os objetos são o centro dos pensamentos dos ocidentais. Então, nas línguas ocidentais, há uma diferença clara entre substantivos no singular e no plural. Mas não há uma distinção tão clara assim nas línguas orientais. Os chineses não dizem coma uma laranja em particular. Eles não dizem isso. No inglês você tem que dizer coma esta maçã, coma uma maçã por dia. Em chinês você não precisa falar assim. Você tem que prestar atenção no contexto. É um hábito do seu pensamento. Então não há necessidade de você enfatizar a quantidade exata, específica de objetos. Você deve saber, na língua inglesa, quando eles querem ser muito claros e específicos. Eu acho que é assim que as crianças nos Estados Unidos reagem. Às vezes a professora diz, vá comer alguma comida, e aí as crianças dizem, de que comida você está falando? É para comer uma banana, uma maçã, um morango? Você não vê esse tipo de reação nas crianças asiáticas. Elas apenas dizem, ok, eu vou comer. E elas sabem o que você quis dizer. Os ocidentais tendem a enfatizar a individualidade dos objetos. A totalidade se refere ao agrupamento de coisas individuais. Mas para os orientais, a totalidade se refere a um amontoado sem qualquer individualidade distinta. Em outras palavras, unidade. Diferentes atividades cerebrais são tipicamente combinadas quando orientais e ocidentais veem objetos em uma figura. Basicamente, na parte de trás da sua cabeça, há áreas do cérebro que são associadas principalmente com a percepção. E então o cérebro, quando vê uma figura, tem que interpretar todas as formas, contornos e curvas. E o que nós notamos é que quando um cérebro asiático vê uma figura, ele observa a figura como um todo. E a parte do cérebro que presta atenção nos objetos individuais não é tão ativada assim. Enquanto os americanos, quando olham para a mesma figura, o seu cérebro se concentra nos objetos isoladamente. E a parte do cérebro que entende o que é um objeto individual será bem mais ativada. Enquanto os orientais veem a figura como um todo, os ocidentais veem os objetos separadamente. Um pouco dessa diferença é evidente no vocabulário que as mães usam com seus filhos. As mães ocidentais tendem a usar mais substantivos. Que tipo de caminhão é este? Eu não sei. O que ele está carregando? Eu não sei. Não é areia, é água. Água laranja ou água azul? Ou água verde? Água verde. Água verde? É. E para onde vamos levá-la? Eu não sei. Tá bom. Para o hospital. Para o hospital? É, porque é água remédio. Ah, uma água especial que é o remédio. Enquanto as mães orientais geralmente usam mais verbos. Eu vou colocar areia na forma de tartaruga. Então vou virar a forminha de cabeça para baixo. O que você vai fazer com isso? Vai cozinhar para mim? Vou. Então faça algo delicioso com a tartaruga e com o siri. Muitos anos atrás, nos anos 80, um grupo de linguistas de Harvard descobriu que na língua inglesa há muitos substantivos. Eles denominaram isso de inclinação para os substantivos.
E algumas pessoas olhavam a maneira como as crianças em sociedades ocidentais ou em ambientes de cultura e língua inglesa falavam, e descobriram que elas usavam muitos substantivos também. Nisbet tem um exemplo famoso. Quando ele foi a um supermercado, ele viu uma mãe americana ensinando um bebê americano. O que é isso? Isso é uma maçã. O que é aquilo? Aquilo é uma laranja. É tudo com substantivos. E uma coisa interessante é que Twila Tardif, que é uma linguista de Michigan, foi até a China e observou a maneira como as mães chinesas falavam com seus filhos. Ela verificou que há muitas palavras como sente-se, coma, corra, faça coisas. É bem voltado para as ações. E aí temos uma pergunta interessante que é: por que existem essas diferenças culturais? Por que as línguas ocidentais se desenvolveram com foco no substantivo e as línguas orientais com foco no verbo? Vamos pegar como exemplo uma pessoa tomando chá. Quando se pergunta se a pessoa quer mais chá, há uma clara diferença nos termos usados. Ocidentais geralmente perguntam, quer mais chá? Com ênfase no substantivo chá. Um oriental, entretanto, geralmente perguntará, quer beber mais? Enfatizando o verbo beber. O verbo beber expressa o processo que ocorre entre a pessoa e o chá. Os orientais geralmente pensam sobre as interações entre cada pessoa ou objeto. Então, elas tendem a usar mais verbos. Por outro lado, os ocidentais se concentram na pessoa e no chá como objetos separados. Então, o substantivo chá é usado em suas sugestões. Os ocidentais usam os substantivos para expressar individualidade. E os orientais usam os verbos como uma expressão de interatividade. Em outras palavras, o Ocidente normalmente vê o mundo com substantivos. E o Oriente o vê com verbos. Para os orientais, tudo no espaço está mudando constantemente. Para o típico oriental, tudo é resultado dessas interações com o ambiente. Este crisântemo é parte desta interação. Ele é o resultado de várias interações com o ambiente por um longo tempo. Muitos objetos são criados e desaparecem como resultado de diversos fatores. No budismo, isso é chamado Yonggi, que significa que as coisas surgem a partir de outras que já existem. Yonggi se refere à ideia de que todas as coisas derivam das condições. E como não são espontâneas e completas, não têm natureza separada e independente. Sua tradução pode ser surgir. No Ocidente, os objetos são normalmente denominados seres, considerando-os objetos imóveis. Surgir ou formar-se é um verbo no Oriente. Ser significa existir e é estacionário no Ocidente. Isso ilustra bem a diferente posição estratégica do Oriente e do Ocidente. Considere a pergunta, por que esse objeto é azul? Para os ocidentais, a causa está dentro do objeto, porque o espaço ao seu redor é vazio. No pensamento oriental, o espaço é preenchido com gui, e os objetos são uma concentração desse gui. Logo, o objeto é azul por causa do gui que está ao seu redor. Esse objeto azul está intimamente ligado aos objetos que estão à sua volta, o que significa que deve haver atividades mais complexas fazendo com que ele seja azul.
Os orientais normalmente acham que a causa e os efeitos estão conectados. Quando eu estava no Japão, eu li as matérias dos jornais. Às vezes, pessoas eram atingidas por um trem ou vagão do metrô e morriam. E as notícias desses jornais muitas vezes terminavam dizendo quantas pessoas se atrasavam, quantos minutos se atrasaram, quantos trens atrasaram ou foram cancelados por causa do acidente. E nos Estados Unidos você nunca veria essa informação. Seria apenas, que horror, um acidente trágico, alguém morreu. E os jornalistas japoneses se concentram em todos esses efeitos indiretos, pessoas e trens atrasados. Quando acontecem acidentes, os orientais imaginam mais as causas do que os ocidentais. A conclusão a que chegamos sobre a explicação de comportamento foi de que as pessoas vivem no contexto de muitos objetos e seu comportamento é explicado através de muitos elementos. Para os ocidentais, as pessoas são indivíduos com pouca conexão com o ambiente que os cerca. O que está dentro deles é o suficiente para explicar como eles se comportam. Tais pontos de vista diferentes dos povos explicam questões como essa. Para os ocidentais, a causa de um objeto reside dentro dele. Quando um objeto é dividido em partes menores, o resultado é chamado de átomo. A origem dessa palavra significa indivisível, significando que ele não pode mais ser partido. O filósofo grego Demócrito lançou a hipótese de que as propriedades de um objeto dependem das propriedades dos seus átomos. Os átomos de água, por exemplo, são lisos e redondos. Então a água flui. Os átomos de ferro, ele pensou, são ásperos e grossos. Então o ferro é forte e duro quando eles estão juntos. Os átomos do que é doce seriam grandes e redondos. Os do salgado seriam triangulares. Isso ilustra como tudo era visto como resultado dessas propriedades. O antigo pensamento ocidental supunha que a causa do movimento dos átomos era sua propriedade e peso. Átomos era sua propriedade e peso. Na física de Aristóteles, o comportamento dos objetos é completamente explicado pelas propriedades do objeto. Aristóteles diz que se você joga uma pedra na água, ela vai afundar, porque tem a propriedade da gravidade. O problema é que se você coloca um pedaço de madeira na água, a madeira flutua. Isso acontece porque a madeira tem a propriedade da leveza. E é claro que nós entendemos que isso está totalmente errado. Os objetos não têm a propriedade da gravidade. A gravidade é a relação entre o objeto e o outro. A cena de um balão vermelho voando para longe gera respostas diferentes nos orientais e nos ocidentais. Então temos um balão que está voando e de repente ele acelera sozinho. Então nós perguntamos para as pessoas, por que você acha que o balão acelerou sozinho? Alunos americanos tendem a dizer, bom, talvez ele tenha perdido ar. Então talvez seja por causa do próprio objeto. Os chineses dirão, bom, talvez tenha algum vento. Nós não mostramos ventos, não mostramos coisa alguma, mas eles têm uma resposta diferente. Enquanto os ocidentais creem que as propriedades dos objetos controlam seu comportamento, os orientais acreditam que aquele comportamento é o resultado do que está no ambiente. Quando os ocidentais acham que uma pessoa é gentil,
A causa é a gentileza da pessoa. A psicologia ocidental está errada aí. Se eles veem uma pessoa se comportando de uma maneira que parece ser gentil, eles vão dizer que a pessoa é muito gentil. Se veem uma pessoa sendo grosseira, a pessoa é grosseira. Eles tendem a não olhar o contexto. E você pode ver que os ocidentais cometem muitos erros, porque eles presumem coisas que estão erradas, que a pessoa tem uma tendência ou traço de personalidade que corresponde ao comportamento o qual eles viram. Generalizam demais porque estão prestando atenção apenas nesta questão. Supõem que o comportamento das pessoas é derivado de certas propriedades que carregam junto com elas. Para muitos orientais, porém, as pessoas podem ser rudes e gentis ao mesmo tempo. O comportamento de uma pessoa é decidido e determinado pelo comportamento das outras pessoas. Isso pode ser mais ou menos resumido como aquilo que vai e volta. Esta é uma pessoa feliz. As pessoas ao redor dela também parecem felizes. As pessoas ao fundo da segunda figura parecem tristes. Então, a pessoa que está sorrindo pode estar feliz? Esse menino parece feliz? Parece. E esse aqui? O mesmo? Eu diria que sim, que ele parece feliz. Eu acredito que está feliz. Gostaria de acreditar que sim. E esse aqui? Esse aí, acho que ele está diferente. Eu diria que ele também está feliz. Ele está feliz. E esse aqui? Ele parece igual para mim. Ele parece feliz também. Ele está feliz? Parece que sim. E esse aqui? Ele ainda parece um pouco feliz. Os norte-americanos, em geral, tendem a focar apenas no centro da figura, que é a pessoa central. Podemos facilmente nos concentrar no centro e tentar adivinhar os padrões da expressão facial da figura central, mesmo que o segundo plano tenha mudado para um contexto com pessoas zangadas, tristes ou felizes. Eles não se importam muito com o contexto, o que significa que eles facilmente produzem uma avaliação consistente com o mesmo tipo de expressões faciais. Na sua opinião, esse menino parece feliz? Sim. E esse aqui parece feliz? Eu acho que não. Por quê? Porque as pessoas que estão com ele parecem tristes. Ele parece feliz. E esse menino aqui no centro parece feliz? Não parece muito. Por que não? Porque as pessoas com ele não estão felizes. Não? Elas estão bravas. Sim, ele parece feliz. E esse aqui parece feliz? Ele não parece feliz. Por que você acha isso? Ele é o único que está sorrindo. Ele está sorrindo, mas pela situação em que ele está, não parece muito feliz. Ele pode estar sendo influenciado pelos outros à sua volta. Os japoneses são fortemente influenciados pelas mudanças nas expressões faciais de quem está no segundo plano. Isso significa que, se apresentarmos pessoas felizes no segundo plano, a pessoa que está no centro será vista como muito mais feliz do que quando é mostrada num contexto de pessoas tristes ou neutras. Os movimentos dos olhos dos ocidentais e dos orientais foram estudados enquanto eles viam um tigre na selva.
O que descobrimos é que os americanos focam nos objetos mais salientes. Eles passam quase todo o tempo olhando para o tigre, por exemplo. E os asiáticos passam muito mais tempo olhando para o que está ao fundo. E principalmente variando o olhar entre o plano de fundo e o objeto. Neste caso, entre a selva e o tigre. Eles movem mais os olhos e fazem mais movimentos entre o plano de fundo e o objeto. E prestam mais atenção ao fundo, enxergando bem mais as relações entre o que está no segundo plano e o que está no objeto saliente. No pensamento oriental, as características de um objeto podem variar dependendo de onde ele esteja. Então, um tigre num zoológico ou circo é visto como diferente de um tigre na selva. Dependendo de onde esteja, as características de um tigre mudam. Este círculo ao redor pode ser chamado de campo. Os objetos pertencem ao campo que está ao seu redor, o que é conhecido como a situação. Os orientais podem ter a tendência a analisar demais a situação de um objeto, já que ela determina suas características. Os retratos tradicionais no Oriente têm fundos amplos. Os retratos típicos no Ocidente incluem perspectivas menores ou bustos. Essas diferenças podem ser vistas na sociedade moderna. Nós pedimos aos universitários de países orientais e ocidentais que tirassem fotos de seus amigos. A maioria dos alunos ocidentais tirou fotos focando nos rostos. Os alunos orientais tentaram encontrar um equilíbrio entre as pessoas e o fundo. Isso vem de minhas experiências reais. Quando eu fui à América do Norte, eu tive a chance de ir a uma festa. E todo mundo estava tirando fotos de todo mundo. Depois disso, meus amigos vieram mostrar, essa é a foto tirada naquela festa. E eu fiquei surpreso porque eu aparecia em tamanho grande, comparando com o que eu estava esperando. E o meu amigo focou apenas no meu rosto, ignorando o que estava no fundo. E eu disse, isso parece um rosto enorme. E ele disse, é porque eu me concentrei em você, por achar uma boa ideia fazer uma foto com o seu rosto grande. Essa foi uma experiência surpreendente, porque eu percebi que eles realmente queriam ver o objeto central, ignorando totalmente o fundo. Mas no meu país, você leva em conta o fator contextual. Quando você vai a um santuário, ou a um templo, ou a um lugar famoso, você provavelmente vai pedir que seus amigos tirem fotos não apenas de você, mas de você e das paisagens e das construções. Os orientais tiram fotos sempre que o cenário muda. Eles adoram diferentes fotos deles com novos cenários. Foi pedido que as crianças desenhassem suas próprias casas. Esse experimento resultou em contrastes interessantes.
As crianças ocidentais imaginam suas casas no mesmo nível de sua visão. As crianças orientais têm a visão de suas casas como se as vissem de cima. Na sociedade asiática, parece ser natural que você se veja como se estivesse do lado de fora. Você também é parte da sociedade. Se mudarmos o ponto de vista para o lado de dentro da pessoa, vamos observar o mundo apenas com os próprios olhos. Você é sempre o centro, mas não é visível para si mesmo. Então, tudo que ocorre com você está vindo em sua direção. E você não consegue se ver. Enquanto na sociedade asiática conseguimos nos contextualizar se temos o ponto de vista como alguém que está de fora. Também fazemos parte do grupo, parte da sociedade. Quando olhamos pinturas asiáticas, identificamos facilmente que os artistas mantêm uma visão a partir do alto, o que é uma técnica completamente diferente da perspectiva ocidental, na qual há uma limitação ao mesmo ponto de visão. Uma vez que está fixo, você não pode mover-se. Você realmente tem que sentir que está apenas em pé, na frente das imagens. Baseados nessa suposição, os ocidentais criaram o tridimensional com imagens ocidentais em perspectiva, enquanto as imagens asiáticas aparentam que o pintor estava voando no céu, tentando observar toda a informação do campo a partir do alto. A interação do Yin e do Yang é o princípio que representa o pensamento oriental. Yin é a sombra e Yang é a luz. De acordo com esse princípio, nenhum objeto existe sem um outro, assim como a luz e a sombra. Aqui nós temos um macaco, uma banana e um urso panda. Se quiséssemos formar um grupo com dois deles, quais poderiam ser relacionados? O panda e o macaco, porque os dois são animais. O urso panda e o macaco. Por quê? Porque eles são animais. E os dois são mamíferos também. O panda e o macaco combinam, porque os dois são animais. O macaco e o panda ficam juntos porque os dois são animais e a banana é uma fruta. O panda e o macaco, porque os dois são animais. Um tipo de estudo que fazemos é assim. Mostramos trios de figuras, 3 objetos diferentes, e perguntamos dos 3 quais são os 2 que se relacionam. E pode ser algo como uma banana, um panda e um macaco. E os americanos dizem, o macaco e o panda combinam porque ambos são animais. Mas é mais provável que os asiáticos digam que o macaco combina com a banana, porque macacos comem bananas. Então, os americanos, os ocidentais, veem o mundo em termos de categorias como, por exemplo, animal, e assim por diante. E isso não é tão comum para os asiáticos, que têm grande tendência a ver o mundo com base nos relacionamentos, como, por exemplo, macacos comem banana. O macaco e a banana. Porque macacos gostam de bananas. O macaco e a banana, porque os macacos adoram bananas. O macaco e a banana. Por quê? Porque os macacos comem bananas. O macaco e a banana. O macaco e a banana, por quê? Porque os macacos comem bananas. O macaco e a banana combinam. Porque os macacos estão sempre comendo bananas.
Quando os ocidentais veem os objetos, eles os separam do que está ao fundo. Olhando os objetos assim, eles simultaneamente interpretam seu significado. Descobrimos que os americanos mostraram mais atividade cerebral no giro temporal médio. Essa é a parte do cérebro que está associada com o significado dos objetos. Os ocidentais separam os objetos e interpretam seu significado. Separar e interpretar são uma análise. Sua origem está no processo de separar. Os ocidentais veem os objetos através dessa análise, que funciona instintivamente. A flor que está no centro pertence ao grupo A ou ao grupo B? Os orientais escolheram o grupo A porque as flores são parecidas. Esta flor tem as pétalas arredondadas. As flores do grupo A também têm as pétalas arredondadas. As flores do grupo B são pontudas. Por isso, os orientais escolheram o grupo A. Os ocidentais, por outro lado, olham esta figura por uma perspectiva diferente. Eles analisam as pétalas e o caule. Uma flor no grupo A tem pétalas pontiagudas. Então, não há uma harmonia. Comparando os caules, porém, todas as flores do grupo B são iguais. Há uniformidade. É por isso que os ocidentais escolhem o grupo B. Para os ocidentais, o mundo é um agrupamento de indivíduos separados. Os ocidentais queriam que esses indivíduos em desordem no mundo fossem colocados em ordem. Esse é o motivo pelo qual os ocidentais tendem a formar categorias dependendo das características dos objetos. Eu penso de maneira analítica. Você começa com o objeto, presta atenção nas características deste objeto, podendo ser uma pessoa ou uma coisa qualquer. Você o classifica baseado em suas características, cria regras sobre as categorias em um nível um tanto abstrato para que seja sustentada a maneira que o objeto se comporta, dadas as regras que se aplicam à categoria na qual ele se encaixa. Classificar as coisas traz grandes vantagens. Isso contribui com o desenvolvimento do conhecimento ao longo do tempo. É daí que deriva o desenvolvimento científico. A palavra ciência, que se origina desse conceito, significa separar. E isso significa muito para os ocidentais. Os escultores da Grécia Antiga exemplificaram esse processo de pensamento analítico. Eles acreditavam que a beleza de um objeto vinha da proporção correta de cada parte. Isso era conhecido como Golden Ration, ou razão de ouro. Eles esculpiam seu trabalho de acordo com essa regra da razão de ouro. Até a palavra razão vem da palavra ration. Para os ocidentais, o mundo é uma coleção de objetos individuais.
Para os orientais, por outro lado, o mundo é um grande campo onde tudo está relacionado e conectado. Os ocidentais veem o mundo como substantivos expressados individualmente. E os orientais veem o mundo como verbos que expressam interações entre os objetos. Versão brasileira, Alcateia.